Hello, oi, Davi Carrel aqui. É um prazer estar com vocês. Eu queria estar presente mesmo com vocês, mas a gente faz por aqui essa aula sobre missões no sertão. Então, queria só começar por me apresentar um pouco, para vocês saberem um pouco da minha história e contexto. Então, eu sou americano dos Estados Unidos e estou no Brasil desde 2008, então 13 anos. Estou no sertão desde este momento na foto com minha família. 2014, então minha filha mais nova tinha 9 meses quando a gente chegou e ela agora está com 8 anos. Então, para ter uma ideia, aí você pode ver um pouco das fotos aqui. Então, a gente ama estar aqui no sertão. É um lugar lindo. A gente veio do Amazonas. Aí pensou, vai ser lindo, mas não. Mas tem o pôr do sol lindo, tem as montanhas aqui, o deserto. É, é bonito mesmo. Então, a gente agradece a Deus pela oportunidade de ser missionários aqui e também pela oportunidade de compartilhar com vocês sobre missões. A gente começou conhecendo ninguém em 2014, aí esse cara eu conheci jogando bola e virou amigo. A gente começou um grupo de estudos em casa, no nosso apartamento. Então, esse foi no jogo da seleção. E alguns amigos através de bola, outros através da rua. Ah, Depois a gente construiu uma casa e teve estudos de casa. Esses são muitos atletas de futebol americano. Eram uns 4 anos dentro deste mundo de futebol americano para conhecer pessoas, na tentativa de começar uma igreja mesmo. E foram com eles que comecei, agora eles sumiram, infelizmente. Mas talvez eles voltam, quem sabe. Aí a gente, através de passeios, amizades, Evelyn virou amiga da Alice, minha filha, e amiga dela. Aí, através dessa amizade, foram o primeiro casal, Chico e Bia, e essa outra mulher, Bia está no meio, e Roberta também conheceu Cristo naquele primeiro ano. Então, através de chás, festas, estudos, começamos a ter cultos de vez em quando no hotel, no auditório, depois num salão de festas, e depois construímos um prédio para entrar e ter os cultos dentro. Então, vai aumentando. Essa foto é do ano passado, quando a gente legalmente organizou a igreja. E também temos uma outra igreja em Tupanatinga, que a gente começou porque aquele casal Chico e Bia mudaram para Tupanatinga. Então a gente foi lá também. Esse foi o último batismo de pessoas além de Chico e Bia que receberam Cristo. E a gente tem um ponto aqui, o ponto agora. E aqui a construção. A gente está em construção esses dias, está no aterro agora, hoje. Então, está subindo e, se Deus quiser, a gente está dentro do prédio, quem sabe no final do ano. Mas Deus tem abençoado. Em ambos os lugares, a gente também faz módulos. Então, gosto de ensinar, então gosto dessa oportunidade. Então, o que eu não gosto é
ficar em controle de tirar uma foto. Eu estou quase chegando na foto para esse com o timer, os 10 segundos. Quase acertei. Mas essa foi a turma do Novo Testamento que a gente fez em setembro. E a gente também faz estudos em outras cidades. Quer dizer, mais uma cidade é Pesqueira aqui que a gente fez. Está meio parado. Então, a gente fala mais sobre essas oportunidades. Mas essa é a introdução da nosso ministério, eu e Sara. E minhas filhas, Evelyn e Ana Clara, são missionários também. Eu gosto muito da participação dela, elas fazem muita coisa. Então, queria começar, se der para não olhar as suas anotações, provavelmente já olhou, mas eu queria que fizesse essa atividade para iniciar. É ler esses versículos e me dar uma definição. O que é missões segundo a Bíblia? Então, e depois encontrar exemplos de missionários na Bíblia. Agora, se você tem suas anotações, você vê que já tem as respostas embaixo dos missionários na Bíblia. Então, algumas respostas, capaz de você ter mais. Então, dá uma pausa no vídeo. Se puder participar com mais alguém, eu não sei se estão assistindo em turma mesmo ou individualmente, mas se der para participar com mais alguém e fazer essa atividade, seria ótimo. Então, dá uma pausa e depois volta. Então, a gente vê aqui aquelas respostas. Talvez você teve exemplo de fazer discípulos, de levar, né, como são bonitos os pés dos que levam o evangelho, ou a ideia de pregar o evangelho também. Então, são definições boas, imagino. Quero que você, se der, escreve no papel, né, para eu poder ver depois, para dar a nota, e também os seus exemplos de missionários. Se é a lista exatamente como está nas anotações, eu vou ficar suspeito, viu? Espero que pensou em algumas pessoas a mais também. E tem essa pergunta: todos os cristãos são missionários? Se a gente fosse presente, a gente ia discutir isso. Eu gostaria de ouvir as suas respostas. Então, de um certo sentido são, mas de um certo sentido não são. Então, a gente vê algumas definições aqui embaixo. Número 1, o que é um missionário, o que caracteriza um missionário? Alguém chamado por Deus para um ministério de tempo integral de palavra e oração. Então, é a definição de alguém. Então, ministrando a palavra, orando, oração com certeza é importante. Eu sei que eu não boto tanta importância na oração como deve ser botado. Então, precisamos orar mais. Número 2, alguém que ultrapassou as fronteiras geográficas e ou culturais para pregar o evangelho. Então, passou essas fronteiras geográficas, culturais. Então, pode ser que está pensando, então é outro país, tem que ir para outro país. Talvez o sertão, por exemplo, é uma cultura diferente. Talvez se fosse da cidade, vai na favela, é uma cultura diferente. Então, depende da sua definição de fronteira cultural. E, com certeza, existem várias culturas. Eu sei que, com certeza, dentro de Brasil tem várias culturas. Mesmo internacional, tem cultura alemão, japonês, italiano e com certeza mais.
mas talvez espalhar o evangelho para essas culturas. Ou talvez seja uma cultura brasileira. Tem indígena, mas também tem sertanejo, tem de outros estados também. Amazonense é uma cultura diferente do que aqui no sertão, que é diferente do que o capital, que é diferente do que Rio Grande do Sul. Então a gente conhece, morou em Rio Grande do Sul 1 ano e Amazonas 3 anos. Então a gente sabe bem as diferenças, até com a língua também. Então, pode pensar sobre essa ideia de ultrapassar fronteiras geográficas, que ia entrar naquela pergunta, todos os cristãos são missionários? Então, não, se não está em outra cultura, não seria, segundo essa definição. E 3, talvez seria mais restrito ainda. Quem prega o evangelho em áreas onde Jesus Cristo é amplamente ou inteiramente desconhecido. No caso, o Brasil não seria um campo missionário, porque pessoas conhecem, que pelo menos sabem quem é Jesus. Então, em comparação aos lugares em África, Meio Oriente, China, esses lugares que não tem muito, que Jesus não é muito conhecido. Então, tem gente que pensa, puxa, Davi no Brasil não é missionário mesmo. Eu entendo esse pensamento. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante ter no Brasil, é importante ter o evangelho inteiro. Eu acho que no Brasil a gente precisa de mais, nem tem que ser, né, missionários estrangeiros, mas temos que ter mais evangelho, temos que aproximar mais do evangelho. Vocês concordam comigo? Às vezes a gente está longe do evangelho, as igrejas estão longe do evangelho de verdade. Tem o evangelho da prosperidade, né? Mas isso não é o evangelho mesmo. Então, a gente precisa de mais capacitação, mais ensinamento no Brasil. Então, eu acho que ainda precisa da influência missionária e que a gente possa continuar a treinar brasileiros para fazer a obra do ministério, porque com certeza têm a capacidade de cumprir este papel, mas eu acho que não é como eu digo, não é completo ainda. Tipo, não tem bastante obreiros do ministério, obreiros do evangelho, né? Não tem a doutrina tão boa sempre. Então, precisamos continuar a melhorar com isso. Então, vamos lá. O que significa o termo missões? O que significa? Então, tem duas definições aqui. O primeiro do Olson diz: missões é toda a tarefa, empreendimento e programa da Igreja de Jesus Cristo para estender as fronteiras geográficas e ou culturais, enviando mensageiros para evangelizar pessoas que nunca ouviram ou tem pouca oportunidade de ouvir o evangelho. Então, toda tarefa, então, inclui ensino, né, tipo seminário, essas coisas, inclui talvez fazer acampamentos como Palavra da Vida, inclui essas áreas para alcançar outras pessoas e para fazer discípulos. Quando eu penso em fazer discípulos, não é aquela definição de conversões. Eu falo que é alcançar
crescer, conduzir, preparar para a obra do ministério, amadurecer. Então, precisa, tipo em Amazonas, estava muitos na igreja, mas estava bem raso. Aí entrava, saía, assim. Então, precisava de amadurecimento. Faltou isso. E a gente precisa nas nossas igrejas, não é só fazer convertidos, mas fazer líderes, fazer cristãos maduros na fé. Outra definição aqui do Peters: missões é o envio de pessoas autorizadas para além das fronteiras da igreja do Novo Testamento, proclamar o evangelho, alcançar almas e estabelecer congregações locais, igrejas locais funcionais e que darão frutos. Interessante a inclusão da igreja aqui, de congregações, a igreja local, a importância da igreja local. A palavra da vida, servos líderes, que você está vendo aqui embaixo. Não estou bom de apontar aqui. Na verdade, está no oposto. São, não são igrejas locais. Então, é para a gente servir as igrejas locais. A palavra da vida serve a igreja local em treinar vocês para a obra do ministério. E é importante, mas é importante o uso da igreja local, porque Deus estabelece qualificações de líderes para a igreja local. Então, eu vejo isso como bem importante no nosso crescimento de líderes, ter as pessoas certas para a igreja local funcionar bem e espalhar o evangelho, ter prestação de contas, tudo isso é importante debaixo da igreja local. E eu sei que a Palavra da Vida crê nisso e que a gente precisa disso. Vamos ver aqui Filipenses 4, 10 a 19, e a gente vai ler e ver alguns princípios de missões. Diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Entende o contexto aqui? Não está falando que das Olimpíadas que ele pode fazer. Ele está falando sobre passar necessidade, sobre perseguição por conta do evangelho. E por ser contente. Então você pode estar contente em qualquer circunstância. Tudo pode estar contente. 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus.
o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, a gente vê alguns princípios aqui, vocês provavelmente já viram e copiaram enquanto eu estava lendo, então parabéns para vocês. Mas você vê que era a igreja que cuidou, o discernimento da igreja e as ofertas repetidas que eles mandaram. Aí vem essa ideia do princípio de investimento, que a gente deve investir em missões. A realidade é que nem todos vocês vão ser missionários. E tudo bem, mas investe em missões. Eu vou dar umas dicas já sobre missões na sua igreja local. É importante que vocês sejam advogados de missões nas suas igrejas locais, que as igrejas têm ofertas generosas. Podemos mandar missionários do Brasil, o mundo precisa de missionários, e brasileiros conseguem ir para qualquer canto, porque o Brasil não fica na guerra. Estados Unidos mexe com todo mundo e aí são barrados de países. Já Brasil, talvez um pouco mais recentemente, pessoas não gostam do Brasil, mas em geral, pessoas gostam de brasileiros, de receber. É uma festa, é uma alegria, né? Brasileiros são bem simpáticos e são bem recebidos no mundo. Então, podem ser recebidos como missionários. Então, talvez isso não está no seu radar, mas deve ser para ser missionário. E 6, a gente vê a promessa de Deus de provisão, que Deus vai providenciar para aqueles que estão cuidando de missionários. Em Atos, a gente vê um modelo de missões de Paulo. Então, é Atos 14, se você quer ler junto comigo, 14, 21 a 23, que diz: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então a gente vê aqui que teve evangelismo, edificar os crentes, versículo 22, e plantar igrejas, em versículo 23, que inclui levantar líderes, estabelecer presbíteros. É isso que eu estava falando sobre amadurecimento dos crentes. Então, isso é bem importante. A gente não precisa parar. Não é só sobre conversões. Quantos foram salvos? Tudo bem, mas quantos são discípulos? Quantos presbíteros são qualificados porque amadureceram? Isso é importante. Que pessoas nas suas igrejas estão crescendo na sua fé. Vou terminar essa parte. Vamos fazer aulas de 30 minutos. Então, perguntando sobre o chamado para missões. Você vê a grande comissão basta. Então, todos nós somos chamados para ser missionários, porque Deus nos chamou para fazer discípulos, para ser missionários, ou requer um chamado pessoal, que Deus fala contigo
que você tem uma experiência em que é chamado para missões, ou todos nós somos chamados para missões. Pense aí, o que acham? Somos todos chamados ou só alguns? Então, eu espero que está discutindo com alguém. Ou não está pensando, puxa, fale logo. Mas eu quero que vocês pensem sobre essas coisas e que não seja só derramando informação em você. Tem que pensar, é um processo. Esse crescimento de fé espiritual, crescimento na escola é um processo. Deixe o processo passar na sua vida. Então, interessante que nós somos chamados para fazer discípulos, isso é importante. Aí também tem a ideia de um chamado pessoal. Para mim, eu sempre senti esse desejo de ser missionário, até estudei. Aí foi mais o local que eu senti que Deus estava chamando. E com o tempo eu vejo que é Deus guiando na vida, usando conselheiros para guiar. Então, eu vou apresentar mais tarde uma forma da igreja local participar nesse chamado que eu acho interessante. Aí essa vai ser a próxima parte.